Graça abundante ao principal dos pecadores, por John Bunyan. Capítulo 10, a serviço de Cristo, um pregador da palavra. Até aqui tenho falado sobre minha experiência pessoal. Agora descreverei, de forma breve, meu modo de pregar a palavra e os efeitos de Deus em mim com relação a isso. Durante cerca de 5 ou 6 anos, fui despertado para os interesses espirituais, auxiliado a enxergar minha necessidade de Jesus Cristo, nosso Senhor, e seu valor e capacitado a confiar-lhe minha alma. Após isso, alguns dos santos mais aptos entre nós, aptos com relação a bom senso e santidade de vida, conforme pensavam, perceberam que Deus me considerara digno de compreender algo de seu propósito em sua santa e bendita palavra, e que ele me concedera certa medida de habilidade para compartilhar com os outros o que eu entendia da palavra, a fim de que fossem edificados. Portanto, eles desejavam sinceramente que me dispusesse a liderar, algumas vezes, uma das reuniões e falar-lhes uma palavra de exortação. A princípio, fiquei um tanto desencorajado e desconcertado com o pedido, mas este continuava a ser o desejo deles e imploraram-me para fazê-lo. Portanto, consenti com o pedido deles. Por 2 vezes, em reuniões particulares, meus dons fizeram-se evidentes entre essas pessoas, ainda que com muita fraqueza e falibilidade. Nessas reuniões, eles não somente aparentavam, mas também declaravam, frequentemente como se à vista do Deus Todo-Poderoso, que eram tocados e confortados por minhas palavras, e davam graças ao Pai das Misericórdias pela palavra concedida a mim. Depois disso, quando às vezes alguns deles iam aos campos para ensinar, perguntavam se eu iria com eles. Apesar de ainda não ousar fazer uso de meus dons publicamente, eu por vezes falava uma palavra de admoestação em encontros particulares, quando encontrava os crentes daquelas localidades. Eles também recebiam minhas palavras como os outros e regozijavam-se na misericórdia de Deus sobre mim, professando que sua alma tinha sido edificada. Para ser breve, no devido tempo, uma vez que a igreja ainda desejava, e depois de solene tempo de oração ao Senhor, com jejum, eu fui separado e designado para pregações públicas e regulares, não apenas para e entre aqueles que criam, mas também para levar o evangelho aos que ainda não tinham recebido a fé. Nesse tempo, senti uma inclinação secreta para esse chamado. E, graças a Deus, essa inclinação não decorria de vanglória, pois naquele tempo eu era dolorosamente afligido por violentos dardos do diabo, concernentes ao meu estado eterno. Contudo, eu não ficaria contente se não exercitasse meu dom, sendo grandemente estimulado a fazê-lo, não somente pelos desejos contínuos dos piedosos, como também por causa dessas palavras de Paulo aos crentes de Corinto. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Caia, e que se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 15 e 16. Esse texto me fez ver que o Espírito Santo nunca pretendeu que as pessoas possuidoras de tais dons e habilidades os enterrem, mas ordena-as que exercitem esses dons e animava-as a fazê-lo. Percebi também que esse texto louvava aqueles que estavam equipados e prontos a fazê-lo. Eles se consagraram ao serviço dos santos. Naqueles dias, esse versículo me ocorria frequentemente, encorajando-me e fortificando-me em meu trabalho para Deus. Também fui encorajado por muitos outros versículos e pelos exemplos dos crentes piedosos descritos na palavra e em outras histórias antigas. Então, apesar de me considerar o mais indigno de todos os santos, comecei a trabalhar com grande temor, tremendo à vista de minha própria fraqueza. Entretanto, de acordo com meus dons e a proporção da minha fé, preguei o abençoado evangelho que Deus me mostrara na santa palavra da verdade, quando por meio de diversas informações, as pessoas mais simples tomavam conhecimento da minha pregação. Elas vinham de todas as partes, centenas delas, para ouvir a palavra ser pregada.
Agradeço a Deus por ter me concedido certa medida de compaixão por essas almas. Tal compaixão me ajudou a trabalhar com grande diligência e seriedade a fim de encontrar uma palavra que, Deus abençoando, lhes tocasse e despertasse a consciência. O bom Senhor apreciou o desejo do seu servo, pois eu não havia pregado muito, e alguns começaram a ser tocados e afligidos, enquanto eram despertados para a grandeza do seu pecado e da sua necessidade de Jesus Cristo. Considerando-me ainda indigno, não pude acreditar, a princípio, que Deus falaria através de mim ao coração de qualquer pessoa. Contudo, os indivíduos tocados por meio do meu trabalho me amavam e tinham particular respeito por mim. Embora eu não falasse muito sobre o fato de que eles tinham sido despertados para a justiça por intermédio de mim, eles continuavam a confessar e afirmar isso diante dos santos de Deus. Eles também agradeciam a Deus por mim, indigno e miserável como sou, e me consideravam como instrumento de Deus que lhes mostrara o caminho da salvação. Vendo-os, portanto, tão constantes em palavras e feitos, e vendo seu coração ansiar tão sinceramente pelo conhecimento de Jesus Cristo, regozijando-se pelo fato de que Deus me enviara ao encontro deles, comecei a concluir que poderia ser verdade, que Deus tivesse posto seu selo sobre mim, um ignorante como eu, para fazer sua obra. Então a palavra de Deus foi agradavelmente revigorante ao meu coração. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Jó, capítulo 29, versículo 13. Eu me regozijei com isso. As lágrimas daqueles a quem Deus tinha despertado por meio da minha pregação eram encorajamento e consolo para mim. Ponderei as seguintes palavras: quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? 2 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Se não sou apóstolo para outro, certamente sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 2. Essas coisas eram para mim outra confirmação de que Deus me havia chamado e estava comigo nessa obra. Quando pregava a palavra, eu dava atenção especial ao fato de que o Senhor me levou a começar no assunto que é o início da sua palavra, os pecadores, isto é, condenar toda a carne, mostrar e alegar que, por causa do pecado, a maldição de Deus pela lei está sobre todas as pessoas, quando elas vêm ao mundo. Cumpri esta parte de minha obra com muita sinceridade, pois os terrores da lei e a culpa por minhas transgressões pesavam em minha consciência. Eu pregava o que sentia tão profundamente, aquilo sobre o que a minha pobre alma gemia e tremia, a ponto de espantar-me. De fato, eu era para eles como alguém enviado dentre os mortos. Eu fui em cadeias para pregar aos que estavam em cadeias, e carregava em minha própria consciência o fogo sobre o qual os persuadia a ficarem cientes. Posso dizer verdadeiramente, sem hipocrisia, que, ao pregar, subi ao púlpito cheio de culpa e pavor, e somente lá isso sumia, e eu desfrutava de liberdade nos pensamentos até que concluísse meu trabalho. Então, imediatamente, antes mesmo de descer do púlpito, meu senso de culpa e pavor voltavam, na mesma intensidade de antes. No entanto, Deus me sustentava com mão forte, para que nem culpa, nem inferno me tirasse daquela obra. Continuei assim por um período de 2 anos, clamando contra os pecados das pessoas e seu pavoroso estado, por causa dos seus pecados. Depois dessas coisas, o Senhor me visitou com um certo senso de paz e conforto por meio de Cristo, e deu-me muitas revelações reconfortantes de sua abençoada graça, também por meio de Cristo. Por essa razão, mudei minha pregação. Ainda pregava o que via e sentia, mas agora me empenhava para mostrar Jesus Cristo em todos os seus ofícios, relacionamentos e benefícios ao mundo. Também me esforcei por revelar, condenar e remover os falsos amparos e apoios nos quais o mundo confia. Preguei sobre essas coisas na mesma proporção com que preguei sobre as outras. Depois disso, Deus me levou a falar sobre o mistério da união de Cristo, o qual mostrei e proclamei aos meus ouvintes. E após trabalhar nesses 3 pontos principais da palavra de Deus, por um período de 5 anos ou mais, fui pego e lançado na prisão, onde tenho permanecido pelo mesmo espaço de tempo ou mais, para confirmar a verdade através do sofrimento,
como tinha antes testificado a seu respeito, de acordo com as Escrituras. Agradeço a Deus, porque através da minha pregação e dos exercícios espirituais auxiliares, meu coração sempre clamava com sinceridade a Deus, para que tornasse eficaz a palavra, usando-a para trazer as almas à salvação. Ainda me angustiava com receio de que o inimigo retirasse da minha consciência a palavra, tornando-a infrutífera. Então me esforcei por comunicá-la, de um modo que, sendo possível, os pecados fossem expostos e os culpados de cometê-los ficassem sob convicção. Além disso, quando estava concluindo as pregações, tinha o pensamento de que a palavra poderia cair como chuva em lugares rochosos. Contudo, ainda tinha esse desejo no coração. Oh, se aqueles que me ouviram falar hoje pudessem ver como eu vejo, o que são o pecado, a morte, o inferno e a maldição de Deus, e também o que são a graça, o amor e a misericórdia dele, por meio de Cristo, para pessoas no estado em que elas estão, separadas de Deus. E de fato, eu sempre dizia em meu coração, diante do Senhor, que se morrer enforcado diante dos olhos daquelas pessoas fosse um meio de despertá-las e firmá-las na verdade, eu, de bom grado, consentiria com isso. Pois, ao pregar, especialmente quando expliquei a doutrina da vida em Cristo, a parte de nossas próprias obras, parecia que um anjo de Deus esteve de pé atrás de mim para me encorajar. Oh, aquelas verdades vinham sobre mim com tanto poder e persuasão celestial, enquanto trabalhava para revelá-las, demonstrá-las e fixá-las à consciência dos outros, que não me contentava em dizer, creio e tenho certeza. Eu pensava estar mais do que certo, se me é permitido expressá-lo dessa maneira, de que as coisas que eu declarava eram absolutamente verdadeiras. Quando comecei a pregar a palavra em outros lugares, o alto clero e os ministros de tais regiões se opuseram publicamente a mim. Entretanto, eu estava persuadido a não retribuir o mal com o mal. Eu queria ver quantos desses que tinham meramente uma profissão de religião superficial, eu poderia convencer de seu miserável estado perante a lei e sua necessidade de Cristo e do valor dele, pois eu pensava, assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. Gênesis capítulo 30, versículo 33. Nunca tive vontade de interferir nas coisas sobre as quais os santos discutiam, especialmente coisas sem importância. Embora gostasse muito de argumentar, com sinceridade, em favor da palavra da fé e da remissão dos pecados pela morte e pelos sofrimentos de Jesus. Quanto a outros assuntos, eu não os discutia, porque via que engendravam rivalidade. E porque discuti-los ou deixar de discuti-los não nos aprovaria diante de Deus, como sendo dele mesmo. Além do mais, vi que meu trabalho na liderança abriu para mim um canal diferente de serviço, o qual era a proclamação de uma palavra que despertasse e convencesse, então me retive a ele. Nunca me esforcei, nem ousei usar palavras de outros homens, apesar de que não condeno quem o faça. Realmente pensei e descobri por experiência própria que as coisas ensinadas a mim, pela palavra e pelo Espírito de Cristo, poderiam ser ditas, mantidas e afirmadas pela consciência mais sã e estável. Apesar de que não discutirei aqui tudo o que sei a respeito desse assunto, minha experiência tem mais interesse do que muitos estão cientes. Se algum daqueles que foram despertados por meu ministério apostatou posteriormente, como, algumas vezes, muitos o fizeram, digo com sinceridade que sua perda foi maior para mim do que se meus próprios filhos, nascidos de mim, tivessem descido à sepultura. Acho que posso dizer sem ofensa ao Senhor que nada a não ser o temor da perda da salvação da minha alma me tocou tão profundamente. Para mim, a salvação deles era como se eu possuísse moradas boas e grandes e terras de senhores ricos naqueles lugares onde meus filhos nasceram. Meu coração tanto se envolveu na glória desse excelente trabalho que me considerei mais abençoado e honrado por Deus do que se ele me tivesse feito imperador do mundo cristão ou o senhor de toda a glória da terra sem o seu chamado. Ó, estas palavras! Aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele. Tiago capítulo 5, verso 20. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio,
Provérbios capítulo 11, verso 30. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel capítulo 12, versículo 3. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 19 e 20. Estes e muitos outros versículos semelhantes têm sido revigorantes para mim. Algumas observações sobre o trabalho ministerial. Tenho observado que onde trabalhei para Deus, Ele trabalhou primeiro em meu espírito e concedeu-me o desejo de pregar. Tenho observado que certas almas, em particular, ligam-se fortemente ao meu coração e que sou impelido a desejar sua salvação e que, depois disso, estas mesmas almas são dadas como frutos de meu ministério. Tenho observado que uma palavra dita à parte tem mais efeito no sermão do que todo o resto. Às vezes, quando pensava não ter feito bem algum, fiz o maior bem de todos, e outras vezes, quando pensava que deveria ganhá-los, pesquei, mas não apanhei nada. Também observei que, onde havia trabalho a fazer na vida de pecadores, ali o diabo começava a rugir nos corações, pela boca de seus servos. De fato, sempre que o mundo perverso enfurecia, almas eram despertadas pela palavra. Posso mencionar exemplos particulares, mas me absterei de fazê-lo. Meu grande desejo na realização do ministério era alcançar os lugares do país onde existiam as maiores trevas espirituais. Ou seja, trabalhar entre as pessoas que estivessem mais distantes de qualquer profissão de fé. Esse desejo não resultava do fato de que eu não conseguia suportar a luz. Eu não tinha medo de proclamar meu evangelho a qualquer um, e sim porque me inclinava mais ao trabalho de despertar e converter almas, e a mensagem que eu levava também se referia mais a esse tipo de pessoa, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Romanos capítulo 15, verso 20. Em minha pregação tenho realmente sofrido e trabalhado muito, a fim de trazer filhos a Deus. Também não me satisfaria antes que algum fruto aparecesse em meu trabalho. Se eu fosse infrutífero, não me importava quem me elogiasse. Se eu fosse frutífero, não me importava quem me condenasse. Eu pensava nessas palavras. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do arqueiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Salmo 127, versículos 3 ao 5. Não me alegrava em ver as pessoas absorverem minhas opiniões, se pareciam ignorantes de Jesus Cristo e do valor de ser salvo por Ele. Uma convicção correta do pecado, especialmente do pecado de descrença, e um coração ansioso por ser salvo por Cristo, um coração que tem um forte desejo por uma alma verdadeiramente santificada, isso era o que me deleitava. Essas eram as almas que eu considerava abençoadas. Contudo, nessa obra, como em todas as outras, tive tentações de vários tipos. Às vezes, em meu trabalho, eu era atacado com um grande desânimo, medo de não ser capaz de pronunciar uma única palavra de edificação, ou até de não conseguir falar qualquer coisa que tivesse sentido para as pessoas. Nessas ocasiões, uma estranha debilidade e falta de vigor sobrevinha ao meu corpo, de modo que minhas pernas mal podiam carregar-me ao lugar aonde tinha de falar. Em outras ocasiões, enquanto estava pregando, era violentamente assaltado por pensamentos blasfemos e fortemente tentado a expressar esses pensamentos em voz alta, na presença da congregação. Algumas vezes, mesmo quando começava a pregar a palavra com bastante clareza, com testemunho fiel e liberdade de discurso, antes que chegasse ao fim, eu ficava tão desconcertado e desviado das coisas sobre as quais estava falando, e minha locução tão obstruída, que eu parecia não saber nem lembrar o que estava fazendo, ou parecia que minha cabeça estivera numa sacola todo o tempo que preguei. Às vezes, quando eu estava para pregar sobre alguma passagem penetrante e desafiante da palavra, o tentador sugeria: "O quê? Você vai pregar isso? Isso te condena. Sua própria alma é culpada disso. Não pregue sobre isso de jeito nenhum. Ou, se o fizer, interprete e aplique o texto de maneira que lhe permita escapar, a fim de que, em vez de despertar outros, você não coloque tanta culpa sobre sua própria alma, de forma que nunca possa recuperar. Mas graças ao Senhor,
Fui guardado e consentir com tão horrendas sugestões, e, à semelhança de Sansão, tenho me inclinado com toda a minha força a condenar a transgressão e o pecado aonde quer que os encontre, mesmo que, ao fazê-lo, traga, de fato, culpa sobre minha consciência. Morra eu, pensei, com os filisteus, ao invés de lidar de um modo corrupto com a bendita palavra de Deus. Tu, pois que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? É muito melhor trazer juízo sobre si mesmo, pregando plena e fielmente a outros, do que deter a verdade pela injustiça, a fim de proteger-se do poder condenador da palavra. Bendito seja Deus, por seu socorro também aqui. Ao realizar esta bendita obra de Cristo, também era frequentemente tentado ao orgulho e à altivez de coração. E embora não ouse dizer que não fui afetado por essas coisas, o Senhor, em sua preciosa misericórdia, lidou comigo de tal modo que, na maioria das vezes, tive apenas o mais tênue desejo de ceder a essas coisas. A cada dia, meu quinhão tinha sido de ser exposto à maldade do meu próprio coração e ser capacitado a ver uma multidão de corrupção e fraquezas que há nele. Isso me tem feito curvar a cabeça de vergonha, diante de todos os meus dons e de tudo que tenho alcançado. Tenho sentido que esse espinho na carne, até a misericórdia de Deus para comigo. Além disso, me foram mostradas notáveis passagens da palavra que contêm declarações perspicazes e penetrantes sobre a perdição da alma, a despeito de dons e talentos. Essas palavras, por exemplo, têm sido muito úteis. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que tine. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Um símbolo é um instrumento com o qual um músico habilidoso pode tocar melodias alegres e estimulantes, e todos os que o ouvem dificilmente param de dançar. Contudo, o símbolo por si mesmo não possui vida nem produz a melodia. Esta nasce da habilidade daquele que o toca. No final, o instrumento pode vir a ser nada e perecer, embora melodias tão alegres tenham sido tocadas nele em tempos passados. Era assim que eu via a situação presente e futura daqueles que possuem dons, mas não a graça salvadora. Estão nas mãos de Cristo como o símbolo estava nas mãos de Davi. E como Davi podia, a serviço de Deus, tirar do símbolo música que elevava o coração dos adoradores. Assim Cristo pode usar esses homens habilidosos para tocar a alma do seu povo na igreja e, depois de ter feito tudo o que intenta, colocá-los de lado como algo sem vida, apesar de tocarem como símbolos. Essa consideração, portanto, junto com algumas outras, eliminou, na maioria das vezes, o orgulho e o desejo de vanglória. Eu pensei, como me orgulharei se sou o bronze que soa? É valioso ser um violino? O menor dos seres vivos não possui mais de Deus do que esses instrumentos? Além disso, eu sabia que o amor é que nunca morreria, mas os outros dons cessariam e desapareceriam. Então, concluí que um pouco da graça, um pouco do amor, um pouco do verdadeiro temor de Deus são melhores do que todos os dons. De fato, estou plenamente convencido de que é possível as pessoas deficientes no falar, ou seja, pessoas de expressão pobre e confusa, possuírem 1000 vezes mais graça, podendo assim descansar mais no amor e no favor do Senhor do que outros que, pela virtude do dom do conhecimento, podem falar com voz de anjo. Então entendi que, apesar de os dons serem bons em si mesmos, ao propósito para o qual foram designados, a edificação de outros, eles são vazios e desprovidos de poder para salvar a alma daquele que possui o dom, se isso for tudo o que ele tem. Os dons também não são sinais de que uma pessoa se encontra num estado de bem-estar eterno, uma vez que eles são dispensados por Deus a apenas alguns que, depois de um breve tempo, devem prestar contas quanto a terem crescido ou não em graça àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Isso me mostrou que os dons são perigosos, não em si mesmos, e sim por causa dos males que sobrevêm àqueles que os possuem, isto é, orgulho, desejo de vanglória, presunção e etc. Tudo que pode estimular facilmente o aplauso e os elogios de todo cristão imprudente, colocando em risco a vida de um pobre pecador e talvez fazendo-o cair na condenação do diabo. Vi, portanto, que aquele que possui dons precisa ser iluminado quanto à própria natureza dos dons, ou seja, que estes são insuficientes no que se refere à salvação da alma,
a fim de que ele não se fie nos dons e seja destituído da graça de Deus. A pessoa que possui dons tem razões para andar humildemente com Deus e ser pequeno aos próprios olhos. E lembrar também que seus dons não lhe pertencem, e sim à igreja, que por meio dos dons ele se torna servo da igreja e que, no final, ele prestará contas de sua administração no Senhor Jesus. Prestar boas contas será uma grande bênção. Que todos os homens, portanto, avaliem o temor do Senhor. Os dons são realmente desejáveis, mas grande graça e pequenos dons são melhores do que grandes dons sem a graça. Isso não significa que o Senhor concede dons e glória, e sim que o Senhor concede graça e glória. E bem-aventurado é aquele a quem o Senhor concede graça. Verdadeira graça, pois esta é a verdadeira precursora da glória. Quando Satanás percebeu que suas tentações e assaltos não trariam o resultado desejado, isto é, destruir o ministério e tornar seus frutos ineficazes, ele tentou outro caminho, estimular a mente dos ignorantes e maliciosos para me atacarem com reprovações e acusações caluniosas. Posso dizer que os planos do diabo e seus instrumentos forjados contra mim circulavam de um lado a outro do país, com o objetivo de, como eu já disse, me fazer abandonar o ministério. Entre as pessoas começaram a espalhar-se rumores de que eu era bruxo, um jesuíta, um salteador ou coisa assim. A tudo isso devo apenas dizer que Deus sabe que sou inocente. Mas quanto aos meus acusadores, que se preparem para me encontrar diante do tribunal do Filho de Deus, para responder por todas essas coisas e por suas demais iniquidades, a não ser que Deus lhes conceda arrependimento, e oro com todo o meu coração para que ele faça isso. Mas o que propagaram com a mais audaz segurança foi que eu tinha amantes, prostitutas, filhos ilegítimos, 2 mulheres ao mesmo tempo e coisas desse tipo. Eu me glorio nessas acusações difamatórias, como também nas outras, pois elas não passam de calúnias, mentiras absurdas e abomináveis e falsidades lançadas sobre mim pelo diabo e sua prole. Se no mundo eu não passasse por esse perverso caminho, me faltaria uma das características dos santos e dos filhos de Deus. Bem-aventurados sois, diz o Senhor Jesus, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12. Por conseguinte, quanto a mim, essas coisas não são causa de aflição. Não, ainda que fossem 20 vezes piores do que são. Tenho uma consciência tranquila, e enquanto falam de mim como malfeitor, quem acusa falsamente minha boa conduta em Cristo é que se deve se envergonhar. Então, o que devo dizer àqueles que me têm desonrado dessa maneira? Devo ameaçá-los? Devo censurá-los? Devo lisonjeá-los? Devo pedir-lhes que retenham sua língua? Não, não devo. Se essas coisas não tornassem seus autores e cúmplices prontos para a maldição, eu lhes diria: podem dizer isso, porque assim vocês aumentarão a minha glória. Portanto, toma essas mentiras e acusações caluniosas como ornamento para minha pessoa. Ser difamado, caluniado, censurado e ultrajado faz parte da minha profissão cristã. E, desde que tudo isso é nada, como Deus e minha consciência testificam, regozijo-me em ser censurado por amor a Cristo. Ademais, rogo aos loucos e ímpios que têm feito a sua ocupação afirmar a meu respeito as coisas já mencionadas, isto é, que tenham vivido uma vida impura ou coisa semelhante, que ao chegar ao seu limite ou tiverem feito o mais completo questionamento possível, vejam se podem provar contra mim que há qualquer mulher no céu, ou na terra ou no inferno que diga que eu tenho em qualquer tempo ou lugar, de dia ou de noite, ao menos tentado qualquer indiscrição ou familiaridade. Estou falando assim para implorar que meus inimigos pensem bem de mim. Não estou. Neste assunto, não implorarei o favor de ninguém. Para mim, tanto faz se acreditam ou não. Meus adversários erraram o alvo quando atiraram em mim. Eu não sou a pessoa a quem buscam. Posso apenas desejar que sejam inocentes. Se todos os fornicadores e adúlteros deste país fossem pendurados pelo pescoço até que morressem, John Bunyan, o objeto de sua inveja, ainda estaria vivo e bem. Com exceção de minha esposa, não conheço outra mulher viva debaixo do céu, a não ser pelas roupas que ela veste, por seus filhos ou pela maneira normal de conhecermos as pessoas. Admiro a sabedoria de Deus nisso, em Ele me ter feito prudente a esse respeito.
desde a minha conversão até aqui. Aqueles dos quais tenho sido mais intimamente conhecido sabem e podem testemunhar que é raro me verem comportar-me de modo familiar para com mulheres. A forma comum de cumprimentos me é detestável. É repulsível para mim quem quer que eu veja. Não posso aprovar ser encontrado sozinho em companhia de mulheres, pois penso que essas coisas são inapropriadas. Quando vejo bons homens cumprimentando as mulheres que eles visitam ou que os visitaram, tenho por vezes levantado objeção a isso. E quando eles respondem que tal atitude é apenas um ato comum de cortesia, digo-lhes que isso não é uma opinião apropriada. Alguns, de fato, estimulavam o beijo santo. Então eu questionava por que eles fazem exceção nessa prática. Por que cumprimentam as mais bonitas dessa maneira e ignoram as que não são tão atraentes? Bem, ainda que tais coisas sejam elogiáveis aos olhos dos outros, são inconvenientes aos meus olhos. Agora, para concluir esse assunto, não pelo somente aos homens, mas também aos anjos que promem se sou culpado de quebrar os votos matrimoniais. Não tenho medo de fazer isso pela segunda vez, sabendo que neste assunto não ofendo o Senhor por rogar-lhe que apresente um relato sobre minha alma, porque sei que nessas coisas sou inocente. Não tenho sido guardado porque há em mim qualquer bem, mais do que existe em outros, mas Deus, tendo sido misericordioso comigo, me tem preservado. Oro para que Ele continue a me preservar, não apenas disso, mas de todo mau caminho e procedimento, bem como para Ele me guardar até a vinda do seu reino celestial. Amém. Ora, enquanto Satanás trabalhava por meio de censuras e acusações caluniosas para me fazer parecer desprezível entre os meus compatriotas e para que minha pregação, se possível, não tivesse efeito, também me foi acrescentado um aprisionamento longo e cansativo, que tinha a finalidade de me afugentar do serviço de Cristo e aterrorizar o mundo sobre a ideia de me ouvir pregar. A respeito disso, eu lhe darei em seguida um breve relato.